Olá, amados. Hoje a gente vai conversar aqui sobre um assunto assim muito importante, que é sobre o transtorno de personalidade. E hoje especificamente a gente vai falar sobre a personalidade borderline, né? Então, o que é ser um borderline, né? É uma personalidade, né? Borderline significa assim que a pessoa está sempre a bordo, está sempre à beira de alguma coisa, né? Então, ele fica assim entre o limite entre a psicose e a neurose, né? É uma personalidade, né? É uma maneira assim de encarar a vida, né? O padrão da personalidade dele é de instabilidade de humor, né? E muito variável ao longo do dia. Então, ao longo do dia, ele muda muito esse humor, né? Ele tá lá, ele fala com você assim, calmo, daqui a pouco, daqui 2 horas ele tá assim, super irritadiço, daqui 2 horas ele tá calmo de novo, daqui 15 minutos ele tá irritadiço novamente. E isso é controlado através dos remédios. Quando você não descobre que você é um border, você tem esse comportamento porque é uma personalidade, né? E, e pode acontecer apenas assim por pequenas frustrações, né? E às vezes por causa de acontecimentos que não aconteceram, né? Mas assim, não aconteceram ou aconteceram do jeito que ele não queria, né? Então a pessoa assim reage agredindo, agredindo assim muito mal, né? Ele se irrita, ele quase que agride de uma forma assim muito mal sobre aquela questão, né? São pessoas que amam e odeiam ao extremo, né? E ele pode te levar ao céu ou ao inferno assim, em questões de segundos, né? Com a mesma facilidade que ele te leva ao céu, ele te leva ao inferno, né? Quando ele se frustra e faz uma leitura de si e de ser assim rejeitado, mesmo não sendo rejeitado, ele é capaz de reações absurdas, né? Ataques de fúria, né? E ele, nesse ataque de fúria, ele tem instinto assim automutilador, né? E ele não tem intenção de agredir, né? Porque ele é diferente do delinquente, mas ele se autoagride. Então são aquelas pessoas que a gente conhece assim que se automutila. Às vezes tem o braço assim todo cortado por estiletes, por facas, né? Elas se automutilam. Tem umas que não se automutilam assim de uma forma clara, mas assim se tá usando um produto assim muito forte para desentupir alguma coisa ou para desencardir algum chão, um produto muito forte que não pode ter contato com a pele, e ele fica relaxado, ele não faz muita questão e daqui a pouco aquele líquido vai na pele dele, queima de forma violenta, causando infecção, inflamação, porque ele não, quando ele tá naquele ataque de fúria, ele se autoagride de alguma forma, né? E o border tem uma percepção de si mesmo assim muito ruim, né? E ele se vê assim sem qualidade, ele é totalmente oposto do psicopata, né? Então, um exemplo assim típico e claro, assim, é ali na novela da Rede Globo, a reprise da Força do Querer, né? A Cleo Pires, que faz aquela atriz Tamara, que ela faz o papel de uma border muito bem feito, né? E quando assim o psicopata ele é 100% razão e 0% emoção. E já o border é o contrário, ele é 100% emoção e 0% razão. Então, a autopercepção, na autopercepção, assim, ele se vê como uma lente emocional que acaba não se vendo, né? E a autoestima é muito baixa e só vem o que tem de defeito, né?
E eles não veem as qualidades, que também são muitas, né? E, assim, numa impulsividade de reagir, eles têm uma impulsividade, assim, de reagir contra si mesmo, né? E autodestrutivo, né? São aquelas pessoas também que estão sempre com o carro amassado, batido, sujo, né? Não se sente assim uma pessoa inteira, porque o carro é você, né? Se o carro está sempre ali batido, amassado, sujo, ele é você, é como você se vê, né? E o border, ele assim, só se sente através do outro, né? O outro que vai fazer ele existir, né? Ele depende do outro para ser, né? Então, se você é um hippie, ele vira um hippie também para te agradar. Se você é religioso, ele se torna fanático por aquela religião sua, para te agradar também, né? E a personalidade assim mais talhada, né? A ser dos melhores atores e atrizes que eu já conheci, quer dizer, ou seja, assim, você quase que é como se você esculpisse esse ator. Ele fica perfeito para aquela situação que ele vai atuar, né? E quando então o border, quando ele é canalizado para a arte, eles passam a ser assim aquele personagem, né? Ele deixa de ser aquela pessoa para ser o personagem, né? O ator border não faz o personagem, ele é o personagem, né? São os atores assim que nós chamamos de viscerais. Eles entram no personagem, depois tem muita dificuldade de sair, né? Então um border pode estar sendo border, né? Pode parecer um border, né? E pode estar border, né? A paixão é um estado border, né? Você passa a viver só em função do outro, né? Esse é um exemplo clássico, né? Assim o tempo todo, né? E o psicopata, assim, ele ameaça a vida do outro em troca de poder e status, né? Já o border, quando ele faz o movimento de agredir o outro, é por, assim, absoluto desespero de estar sendo rejeitado, né? E tem o arrependimento depois, né? O border capota no excesso de sentimentos e emoção, né? E não na ausência disso, né? É um coração descontrolado, né? A Emily N. House foi uma border que sangrou, né? Uma percepção assim deficitária, e tem hora que ele se acha a pior pessoa do mundo, e tem hora que ele já se acha a melhor pessoa do mundo, mas o que predomina é a autodepreciação, né? Em que a pessoa realmente vê, né? Não se vê nada nela, né? E em geral, assim, há uma impulsividade para compras, né? Beber, né? Atividades mais perigosas, né? E são pessoas assim que sempre tem muitas multas. Para ele continuar dirigindo, ele tem que passar a dividir as multas para as outras pessoas da família, dos parentes, dos amigos, porque ele sempre tem muitas multas, né? E estabelece uma relação assim com as pessoas de muita dependência, pela fragilidade que eles têm, né? Quanto maior a convivência, maior o conflito. Então, o border tem mais desgaste, né? Muito grande, né? É muito grande ele ser, porque ele vive sempre no lado irracional, né? Ele vive assim como se o mundo fosse uma grande ameaça, né? E porque o cérebro dele predomina mais o sistema límbico, né, do que o sistema cortical. E ele capota na falta da razão, né? Sensatez de medir as coisas, ele não consegue ter sensatez de medir as coisas, né?
O border é uma criança que não cresceu, né? O lado infantil predomina. E uma característica assim dúbia é que ele ama e odeia em excesso, né? Ele acha assim sempre o menos querido da família, o menos querido da roda de amigos, né? E ele fica assim dependente da relação mais íntima. A pessoa assim sufoca no excesso de cobrança, né? A falta de amadurecimento dele que faz assim ele sofrer intensamente, né? Ele é como se fosse um tsunami, né? E quando tem dois bordes juntos, né? Dois bordes juntos num casamento, é muita briga, é muito conflito, né? É pouquíssimos momentos de tranquilidade, né? Em geral, os dois são muito imaturos, né? Uma competitividade assim muito grande entre os dois bordes, né? E o grande desafio é aceitarem essa mudança através de terapias assim mais profundas, né? E é difícil você conseguir ele fazer uma terapia, porque ele diz assim, vou mudar pra quê, né? Eu sou assim porque eu sempre fui rejeitado, ou eu fumo porque meu pai falava que eu fumava mesmo, né? Eu bebo porque meu pai falava que eu bebia mesmo, né? Eu não presto porque meu pai falava que eu não prestava mesmo. Ele sempre joga no outro a responsabilidade, né? E a questão não é só deixar de sofrer, né? Mas cumprir a missão, a nossa missão, a sua missão, que é crescer e evoluir, né? Não depender dos outros para ser feliz. Essa nossa função aqui nesse planeta que nós estamos aqui hospedados é evoluir, não depender dos outros, não depender do outro, nem mesmo dentro de um casamento, né? Isso assim, nós não colocamos na mão de ninguém, né? E levo assim de forma seríssima um líder religioso, né? Então quando o religioso percebe que ele está diante de um border, ele espreme aquela personalidade, ele tira tudo o que ele quiser, né? Ele vai dando tudo que o border quer, né? Ele só elogia e não amadurece aquela pessoa nos erros que ela tem, né? Nas falhas dela. E ele se pega assim tanto no líder como se fosse o salvador da pátria, né? E o que traz ainda mais problemas para ele, né? Ele não vai conseguir amadurecer, né? Cada um vem com tudo dentro, né? Tudo tem que começar assim para dentro, né? Do que você ficar se projetando para fora no outro, né? E o grande desafio de todos nós é aprendermos a ir para dentro. Gratidão, amor sempre.